Olá, amados, paz e bem? Eu sou o Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 5, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. O assunto da lição, Abigail, quando a sabedoria faz a diferença para a vida. Lição passada nós tivemos um estudo sobre um péssimo personagem, que foi Saul. Hoje nós temos o estudo sobre, vamos colocar aí 3 personagens, mas o principal personagem é Abigail e é um exemplo excepcional de pessoa, de mulher, de sabedoria. Claro, também vai estar envolvido aí seu esposo Nabal e também Davi, que posteriormente vinha a ser rei de Israel e também esposo de Abigail. Essa então é a lição de número 5 e o assunto é Abigail, quando a sabedoria faz a diferença para a vida. Lembrando que você pode baixar o aplicativo EBD em Foco no seu celular. Basta procurar por EBD em Foco na loja de aplicativos. No aplicativo você pode baixar os slides. Antes não tinha como fazer isso pelo app, mas agora tem. Você pode, então, baixar o aplicativo EBD em Foco na sua Play Store, tá? E baixar o slide pelo aplicativo. Você também tem a opção de baixar o vídeo, o áudio e o PDF para acessar depois sem internet. Olha que maravilha! Assinantes têm que fazer o login para baixar o conteúdo. Então esse aí é o ebdemfoco.com, cada vez mais se desenvolvendo e oferecendo para você muito mais praticidade da tecnologia aí para ajudar você na palma da sua mão, no seu celular, no aplicativo do ebdemfoco.com. Então acesse a sua loja de aplicativos e procure lá ebdemfoco.com e baixe o seu aplicativo EBD em Foco. Texto do dia. Nossa lição, nosso texto do dia se encontra em 1 Samuel capítulo 25, verso 28, diz: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos estes dias. Palavras de Abigail. Quando ela encontra Davi e os seus soldados, ela se joga aos pés de Davi e pede perdão pela transgressão. Ela diz que perdoa tua serva essa transgressão. Ela está ali assumindo a culpa de seu marido Nabal, né? E ela reconhece que o Senhor faria de Davi, ou já havia feito de Davi, rei sobre Israel. Era só uma questão de tempo de ele assumir todo o reino. E ela entendia que Davi seria rei porque era escolhido de Deus. Deus é quem estava providenciando Davi para ser rei em Israel no lugar de Saul. A síntese diz assim: a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Abigail é um exemplo de sabedoria, de como ter tato para resolver um problemão. Como diz o pastor Luiz Saião, somente o toque feminino para acalmar o furor masculino. Davi e Nabal aí respirando fúria, raiva, e lá vai a Abigail acalmar a situação com uma palavra, com um comportamento de sabedoria. É um exemplo extraordinário para todos nós. O texto bíblico é um único capítulo, o capítulo 25 do livro de 1 Samuel. O texto bíblico está aqui, capítulo 25, versos 23 a 26 e 32 a 34, mas claro, para você entender, você precisa ler todo o capítulo 25, e claro, com certeza você já deve ter feito isso. Nós vamos colocar também, disponibilizar um PDF com algum comentário bíblico sobre este texto bíblico. Nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que a utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a Ele e glorifique o seu santo nome. Deus não nos criou sem propósitos. Isso é importante nós entendermos.
Deus nos criou com propósitos. A nossa existência não é alheia. A nossa existência não é sem um objetivo. Ela não é sem razão. Deus nos criou com propósito. Ele nos criou e nos utiliza para a sua glória. Num momento como esse de Abigail, ele usou ela, porque era temente a Deus, para resolver um conflito e salvar centenas de vidas. Olha só, a nossa existência, ela não é sem razão. Talvez você fique perguntando qual é o propósito da sua vida. Se coloque na presença de Deus, que Ele vai direcionar você, que Ele vai mostrar a você, meu querido jovem, meu querido professor, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou um dos atributos mais caros, a sabedoria, e como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em morte. Olha só, Abigail era diferenciada. É com pessoas assim que Deus quer contar. Sabedoria, nesse sentido aqui, não é uma questão de conhecimento científico. Sabedoria, a gente sabe que sabedoria é diferente de conhecimento. Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria. E nem todo mundo que tem sabedoria tem necessariamente conhecimentos técnicos, né? Existem muitas pessoas simples, mas que têm muita sabedoria. Sabedoria é a arte de viver bem. É a arte de resolver problemas, mesmo que não haja conhecimento científico. E para aqueles que têm conhecimento, eles só serão sábios quando eles conseguirem usarem esses conhecimentos para resolver problemas. Porque há muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem resolver problemas nenhum com esse conhecimento. Então, sabedoria aqui é uma questão de saber se posicionar, saber resolver problemas, saber se colocar do lado certo. Isso é ser sábio. Muitas pessoas acham que porque têm conhecimento são pessoas sábias, mas se colocam do lado errado, agem de forma estúpida, agem de forma arrogante, ignorante. Abigail era uma mulher simples, com certeza, mas ela era sábia, porque ela sabia se posicionar do lado certo, fazer a coisa certa. Nosso primeiro tópico, momentos difíceis em Israel. Primeiro, Samuel morre. Muito bem. Então, nós, antes de continuar, né, o assunto sobre a Abigail, nós temos aqui ainda um pouco sobre a história do velho Samuel, né? A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais, seu esposo Nabal e Davi. Naquele momento, já havia sido ungido para substituir Saul, né? Então, nós temos aqui, né, nós vamos começar aqui para você poder entender essa transição. O nosso subtópico aqui é Samuel morre, mas antes de falar sobre a morte de Samuel, a gente precisa se colocar historicamente, geograficamente e cronologicamente aqui na história. Antes de falar sobre a morte de Samuel, nós precisamos dizer que a história de Abigail envolve esses dois personagens, Nabal e Davi, que Davi está diretamente ligado à história de Samuel. Após anos servindo a Deus e ao povo, Samuel morre e Davi é perseguido por Saul. Davi teve a oportunidade, na perspectiva humana, né, de seus companheiros, seus soldados, de resolver o seu problema matando Saul e acabando com a perseguição contra si, né? Nós sabemos que o texto bíblico vai dizer que Davi teve Saul em suas mãos por várias vezes, mas ele se negou a matá-lo. Seus homens disseram que naquele dia, quando Saul foi aliviar o ventre, Deus o havia entregue nas mãos de Davi. E isso, de certa forma, era verdade. Verdade porque
Davi esteve com Saul na sua frente e ele poderia ter matado ele. Saul estava sozinho, sem proteção. Contudo, Davi reteve seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens de fazer algo mal contra um rei, né? Davi, prudentemente, né? Davi tem muitas qualidades que com certeza nós vamos estudar depois, mas ele estava nesse momento. A história começa nesse momento. A morte de Samuel, Saul está perseguindo Davi, Davi tem muitas chances de matar Saul, mas não mata porque ele retém o seu senso de justiça, sabe que não fazia parte do plano de Deus que ele matasse Saul. Ele sabia que o mal por si só se destrói e que Saul, uma hora, ia acabar se destruindo, como foi o caso. Fugitivo, separado de seus familiares e cercado de pessoas desgostosas, com a sociedade, Davi não perdeu o temor de Deus. Isso aqui eu aprendo uma lição muito interessante. Davi, ele poderia ter achado que ele estava sendo extremamente injustiçado, foi viver com a escória da sociedade, eram homens desgostosos, alguns deles até assaltantes, homens que para a sociedade eram marginalizados. Mas ele não perdeu o temor de Deus. Que o importante aqui que eu aprendo com Davi, que os nossos jovens, os nossos irmãos precisam entender, é que quem teme a Deus, quem está na presença de Deus, não é influenciado pelas más companhias. Olha só, nós temos aqui um homem de Deus morre, um rei rejeitado ainda está no poder, e o novo rei escolhido por Deus está sendo caçado. Davi poderia estar aqui deprimido, zangado, achando que Deus está sendo injusto, ou se juntando com esses homens que eram rejeitados pela sociedade. Quem sabe, como ele teve várias oportunidades, são marginais mesmo, ninguém dá nada por esses homens, vou me aliar a eles e vamos matar Saul. Não, pelo contrário, Davi se juntou com pessoas más, pessoas marginalizadas, desacreditadas, desgostosas da vida, mas ele transformou a vida dessas pessoas. O quanto é importante, o quanto é poderoso o testemunho de alguém que serve, que é fiel a Deus, como foi o caso de Davi. Segundo subtópico, Nabal, um homem rico, mas tolo. Se no aspecto político as coisas aparentemente iam mal para Davi, para um homem chamado Nabal, no aspecto financeiro, as coisas iam muito bem. O ímpio também prospera, né? Nós precisamos entender isso. Prosperidade não está relacionada com fidelidade ou comunhão com Deus. E prosperidade não tem relação com salvação. Vocês lembram do jovem rico? Que Jesus disse quão difícil é um rico entrar no céu? Jesus também não estava dizendo que os ricos não serão salvos. O que Jesus está dizendo é que a graça comum alcança todos. Que a riqueza humana não tem nenhuma relação com a comunhão com Deus. Então, você pode pensar assim, como? Um homem tão estúpido, tão mau, tão perverso, e era tão próspero. Olha, o ímpio também prospera. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus, antes de falar de Abigail, fala de seu esposo Nabal, que vivia em Maom. Maom aqui era uma cidade no território da tribo de Judá, a cerca de 7 milhas ao sul de Hebron, que deu o seu nome ao deserto. O distrito ao redor da colina cônica em que a cidade estava. Aqui Davi se escondeu de Saul e aqui Nabal tinha seus bens e sua casa. O monte agora é chamado de Tel Maim. Essa é a região do Maom. O Nabal tinha propriedades no Carmelo, lugares que distavam 2 quilômetros um do outro, Carmelo de Maom. Nabal era rico. As escrituras realçam que ele possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Só lembrando que Carmelo aqui
não é o Monte Carmelo. Era uma aldeia na região montanhosa de Judá. Na verdade, segundo Champlin, existem muitos locais chamados de Carmelo em Israel, nas regiões de Israel. O mais conhecido, claro, é o Monte Carmelo. Mas esta região aqui não é a mesma região do Monte Carmelo. Era uma aldeia na região montanhosa de Judá. E aqui morava o rico e maligno Nabal. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. 4.000 reses aqui ele tinha. Era um homem rico. Uma pessoa com 4.000 gado, vamos dizer assim, é muito gado. Ele tinha muito gado. Era um homem extremamente rico. Um rebanho realmente generoso e a cada ano aumentava, né? Você que tem, se a pessoa tem 4.000 cabeças de gado, por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto, estando bem cuidada, anualmente a renda é enorme, enorme. Né? Então Nabal era rico e estava cada vez mais ficando rico. Mas duas informações importantes são reveladas a respeito do caráter de Nabal. Vamos lá. Primeiro, ele era duro e maligno nas obras. Né? O Nabal era duro e maligno nas obras. 1 Samuel 25:3 diz. Outra coisa que diz é que era descendente de Caleb. Então nós vemos aqui que Nabal era de uma descendência nobre, né? Descendente de Caleb. Mas ele tinha em seu caráter dois aspectos bem tristes. Ele era duro de coração e maligno nas obras. Né? É até difícil a gente tentar explicar aqui como que o que significa esse duro e maligno. Certamente ele era um homem perverso, ganancioso, mesquinho, né? Que retribuía o bem com o mal, não pensava no bem de ninguém, enfim. Pela descrição do texto bíblico e dos historiadores, Nabal era o típico realmente tolo, o típico ignorante, homem estúpido, ganancioso, perverso e muito mau, apesar de ser de uma descendência nobre. Isso nos leva a refletir sobre o berço não nos faz cristão. Quem nos faz cristão é Jesus Cristo. Daqui extraímos duas observações. Primeiro, que essa última descrição sobre Nabal parece lançar um peso ainda maior sobre a sua história. Ele vinha de uma linhagem de um homem de fé, um ex-escravo que foi livre por Deus, que confiou na promessa do Eterno para entrar na terra prometida e que recebeu sua recompensa por acreditar no Senhor. Era um homem fiel, Caleb. Nabal não era somente tolo, seu proceder era mau, e isso se refletia nas suas relações pessoais. Ele era de uma descendência nobre, um grande guerreiro, um homem temente a Deus, um homem leal à sua liderança, um homem paciente. Ele esperou o tempo certo de receber a sua herança, não foi um homem grosseiro, apesar de ser um grande guerreiro, né, que era Caleb, mas, como eu disse agora há pouco, o berço não nos faz cristãos. Nascer em um lar cristão não nos faz cristãos. Nós todos precisamos, em algum momento da nossa vida, para entrarmos no céu, para sermos verdadeiros cristãos, ter um encontro verdadeiro com Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, para sermos salvos. A segunda observação é que a tolice não escolhe condição social. A prosperidade de Nabal não fez dele um homem sábio e tratável. Né? Mesmo sendo descendente de Caleb, não herdou do seu antepassado o temor do Senhor. Ele era um homem rude, grosseiro e mal agradecido. Né? E não fica até redundante a gente repetir isso aqui, né? Porque o berço não nos torna pessoas cristãs. Né? E o meio em que a gente vive pode sim nos influenciar, a não ser que você seja como Davi, um homem temente a Deus, que é você que será influência e não será influenciado. Uma pessoa não é necessariamente tola por ter dinheiro. Nenhuma pessoa sem dinheiro é necessariamente uma pessoa sábia. Né? Isso aqui não tem nada a ver com outro. Eu conheço pessoas ricas que são extremamente gentis, generosas, pessoas pacíficas, e pessoas que não são ricas, que não têm dinheiro, que são estúpidas, são gananciosas,
miseráveis, mas gananciosos e avarentos. Isso está muito mais relacionado ao caráter da pessoa, à falta de transformação espiritual, à falta de conversão verdadeira, do que necessariamente de condição social, estado social, seja ele em questão de dinheiro ou de conhecimento. Há pessoas com bastante recursos financeiros que são sábias e tementes a Deus, e pessoas com poucos recursos que não buscam a sabedoria e se queixam de Deus. Então, nós não devemos julgar as pessoas pela sua condição social. Nós devemos julgar as pessoas, e olha assim, estou dizendo isso mesmo, nós devemos julgar as pessoas, como diz o apóstolo João, segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Né? Nabal era um homem rico, mas era tolo, que aliás mais na frente vai explicar que o seu nome Nabal significa justamente tolo. A sabedoria não está no quanto temos, e sim em nossas atitudes, principalmente de uns para com os outros. A sabedoria está no temer ao Senhor. Provérbios 9 e 10 nos diz isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nabal não temia a Deus. Não tinha como ele ser sábio. Não estou dizendo aqui sobre senso comum, não estou dizendo sobre conhecimento científico, eu já expliquei isso no início. Mas para saber ter controle sobre a sua vida, ter controle sobre as suas emoções, somente uma pessoa que teme a Deus, que é transformado pelo Evangelho, pode ter essa vida diferente. E Nabal não tinha sido transformado pelo Espírito de Deus. Abigail, uma esposa sábia, nosso terceiro subtópico. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos, e os casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais, Abigail, uma mulher bonita e sábia, era esposa de um homem mau e tolo. Né? O contexto histórico do Velho Testamento, e isso aqui é preciso deixar bem claro, não é o Velho Testamento que subjuga a mulher. O Velho Testamento apenas narra, o contexto histórico daquele momento, e o contexto histórico daquele momento nos apresenta que a mulher era subjugada pelo homem. Mas não é o que Deus queria para a mulher. Você pode ver isso em Débora, você pode ver isso aqui na própria Abigail, que era uma mulher sábia. Enfim, Deus honrando mulheres no Velho Testamento, porque não é Deus, não é a Bíblia que coloca a mulher em uma condição de subjugada, em uma condição de objeto. Era a cultura daquele momento. Então nós vemos aqui Abigail, prova disso, que Abigail, mesmo vivendo nessa situação histórica, Deus a honra, Deus a faz dela uma pessoa sábia e honrada. Não nos é dito como um homem com o perfil de Nabal se casou com uma mulher como Abigail, mas ela não se deixou levar pelas características ruins de seu esposo. Eu só posso pensar que o que levou Abigail a casar com o Nabal foi casamentos arranjados. Né? Naquela época, ele provavelmente já era um homem rico, os pais dela não se sabem, muito tinha disso, né? E com certeza a razão de Abigail estar casada com um homem tão tolo, tão perverso como Nabal, era um casamento arranjado, né? Ela se manteve íntegra apesar da má companhia, assim como Davi, né? Se manteve íntegro, temente a Deus, apesar de se juntar a um bando de arruaceiros, de marginalizados. Ele influenciou essas pessoas, levando elas a ter um comportamento honesto e correto. Abigail, ela não se deixou levar pela maldade de seu marido, apesar de que naquele contexto era muito difícil a mulher influenciar o marido, mas ela não influenciou o marido para mudar ele, mas ela conseguiu agir de forma sábia para salvar toda a sua casa. Claro, nós vamos ver mais na frente que Deus matou Nabal, isso aí é uma questão de Deus com o Nabal, mas a parte da Abigail ela fez de ser uma pessoa sábia, sensata, que apesar de ser esposa de um homem maligno, ela não se transformou em uma mulher maligna. Isso nos leva a refletir que mesmo diante de um ambiente
inóspito, ruim, mal influenciado, se nós tememos a Deus, se temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, se somos alimentados pela palavra, nós não seremos contaminados por absolutamente nada na nossa vida espiritual. As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil e grosseira e tula. Ela permaneceu ali, firme, com as suas convicções. Se você teme a Deus, você pode permanecer firme, independentemente do ambiente que você esteja. Talvez seja na escola, na faculdade, no seu bairro, enfim, seja qual for o ambiente que você esteja, mas se você é temente a Deus, como era Abigail, você não se transformará numa pessoa fútil, grosseira e tola por causa das pessoas que estão à sua volta. Se você é governada pelo Espírito Santo de Deus. E a sabedoria de Abigail não tornou Nabal um homem sensato e misericordioso, pois conviver com pessoas sábias não traz sabedoria para quem não deseja mudar e aprender a ser melhor, né? Nós podemos ter as nossas vidas transformadas quando nós convivemos com pessoas sábias, se nós desejarmos ser mudados. Nabal não queria ser mudado, e muito menos pela influência da sua esposa, porque ele era um arrogante, um tolo, ignorante, que talvez seja o exemplo clássico do homem machista, que achava que a mulher não podia ser uma mulher sábia e que o homem não poderia ouvir conselhos de sua mulher. Mas ele mal sabia que ele tinha uma grande mulher em casa e que só não houve uma tragédia na casa dele por causa dessa esposa. O certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica, não apenas pelos seus estados, mas pela sua atitude humilde e na sua disposição em resolver de forma sábia um problema criado por seu marido. Olha só, que exemplo maravilhoso Abigail nos dá. Quem criou o problema foi Nabal, mas ela usou aquele dom que Deus havia dado para ela, a sabedoria, para resolver o problema. Muita gente vai dizer assim, você entrou nesse problema, você que se resolva. O problema não é meu. O problema não é meu. Não, nós como cristãos, nós que somos governados pelo Espírito Santo, não podemos agir assim. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que nós não devemos pensar apenas em nós mesmos, mas também pensar nos outros. Nós devemos cuidar dos outros, querer o bem dos outros, nos preocupar em ajudar os outros a estarem bem, né? Abigail poderia ter pensado, o problema de Nabal, ele que se explique para Davi e Davi que o mate, mas ela não. Ela foi lá, se prostrou, se rendeu diante de Davi e salvou a vida de todos. Segundo tópico, a ingratidão e suas consequências. Davi protege os empregados de Nabal. Olha só que coisa interessante, né? A época de tosquiar de ovelhas tem uma importância econômica grande, né? Os animais precisam ser bem cuidados e a lã preservada e protegida, pois seu valor comercial era estratégico para a fabricação de roupas. Além da carne, do leite, a lã era a produção mais importante do dono de ovelhas. Então, esse era um momento realmente de festa. Esse era um momento importante. Nabal estava festejando por esse momento. A época da tosquia era um momento de alegria e, de acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar essa ocasião. Ele estava festejando, porque na perspectiva de Nabal, isso era uma realidade, ele estava diante de uma grande fortuna. Ele tinha um rebanho muito grande, ele estava tosqueando esse rebanho enorme e a recompensa, né, que ele ia ter por essa lã seria enorme. Então era um momento de festa, era um momento de alegria, sim. Ouvindo isso, Davi, que anteriormente protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse com eles, nem com as ovelhas que apacentavam, pediu um pouco de provisão. O momento era de festa, de alegria, propício à generosidade e à misericórdia. Mas Nabal, cujo nome significa tolo, vai demonstrar o motivo pelo qual era assim conhecido. Olha só, era um momento importante, era um momento especial, mas
O Nabal não foi sensibilizado. O coração do homem era um coração de pedra. A consciência era uma consciência cauterizada. Você conhece pessoas assim? Existem pessoas assim, que têm um coração duro, que têm a consciência cauterizada, que nem em momentos de alegria ou momentos felizes ele se sensibiliza. Nós não podemos ter pessoas tão grosseiras, de coração tão duro, de mente tão cauterizada. Nós precisamos estar olhando também para a necessidade do irmão, ter misericórdia. Né? Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Nabal nem pensou em misericórdia, ele não queria nem saber, porque ele era um homem egoísta, de coração muito duro e de mente cauterizada. A palavra nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal justamente no período em que eles estavam trabalhando. 1 Samuel 25, 15, 16 diz: todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha só, para você entender. Nabal tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Olha, o local, a área para os seus pastores apacentar essa quantidade de gado, precisava ser uma área enorme, imensa. Então eles andavam territórios longos, percorriam territórios longos, procurando o melhor pastagem para essas ovelhas. E eles ficaram um tempo, né, os pastores de Nabal, com as ovelhas de Nabal, ficaram um tempo enorme, próximo ao acampamento onde Davi estava com seus homens, seus 600 homens. E estes homens, né, nós lembra que nós já falamos, a Bíblia fala, eram homens desgostosos da vida, eram marginalizados, quem sabe alguns deles até assaltantes, sabe-se lá que tipo de homens eram esses. Talvez muitos desses homens de Davi eram acostumados a assaltar. E se eles não tivessem ali sobre a liderança de Davi, se Davi fosse um homem sem temor a Deus, a primeira coisa que teria feito era pegado a mar, porque eram homens poderosíssimos com suas espadas, as ovelhas de Nabal, que estavam sobre simples pastores, e teriam comido elas, vendido, fazido o que quisessem. Mas eles fizeram, diz o texto aqui, o servo de Nabal contando para a sua senhora, Abigail, que na verdade os homens de Davi serviam de muro para eles, para proteger eles de outros assaltantes. Quando Davi envia os seus moços para conversar com Nabal, ele fala isso para Nabal, mas Nabal não quer nem saber. Típico da pessoa egoísta. Davi pede uma ajuda a Nabal. Sabedor de que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, Davi envia alguns jovens para pedir uma ajuda àquele homem. Era um momento adequado à solicitação, tendo em vista que era um momento de alegria. Graças a Davi, Nabal não tivera despesas para proteger os seus pastores e seu gado. Suas ovelhas não foram roubadas, nenhum dos seus empregados feridos ou mortos. Olha só, Davi prestou um serviço de guarda-costa para todos 4.000 cabeças do rebanho de Nabal e todos os seus pastores. E no dia que ele pediu comida, Nabal não foi capaz de retribuir. Olha só, aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui uma reflexão a fazer. Quantas pessoas que só enxergam a si mesmas? Quantas pessoas que não pensam que o que tem é Deus que dá? São mesquinhas. Quando se pede alguma coisa, elas endurecem o coração, ficam enfurecidas, como se elas fossem a razão de ter tudo o que ele tinha. Nabal tinha um rebanho enorme, mas o risco que aquele rebanho corria, se não fosse os homens de Davi, ele teria tido prejuízo enorme. No dia que Davi precisou dele, ele foi extremamente ingrato. Davi não estava cobrando uma dívida. Davi esperou o momento de festa, o momento de solicitação, aonde Davi pensava, o coração de Nabal vai estar mais amolecido e ele vai ter misericórdia de nós, porque nós só queremos pão para comer. Mas mesmo assim, o coração daquele homem era perverso e ele pouco se importou com a necessidade de quem seria o próximo rei de Israel.
Os homens de Davi serviram como um escudo para os bens de Nabal, nós falamos sobre isso. E agora Davi só pede um pouco de provisão para seus homens, de comida. Ele não pediu tudo que Nabal tinha no momento da festa. Esse jovem, pois, achem, graças aos teus olhos, porque viemos em um bom dia. Tá, pois, a teu servo Davi, teu filho, que achares a mão. Ou seja, o que Davi mandou dizer para Nabal? O que tu puder aí, o que tiver ao teu alcance agora, nada que venha lhe fazer falta, manda para nós, para a gente matar a fome. Mas Nabal fechou o coração para Davi. Um pouco de comida para o rico Nabal não era nada. E Davi sabia disso. Mas esse pouco de provisão para Davi e seus homens era muita coisa aos olhos daquele descendente de Caleb. Era descendente de Caleb, mas não era generoso como Caleb. Nabal era o típico mesquinho, que não entendia que Deus é quem dá a provisão a todos nós. Até mesmo ao ímpio é Deus quem dá pela sua graça comum. A mesquinharia de Nabal entraria em jogo nesse momento. E pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações horríveis. É muito complicado. É muito complicado. E nós precisamos vigiar para que nós não nos apeguemos aos nossos bens materiais a ponto de nos tornarmos tolos, nabaus da vida. Você jovem, você professor, você irmão que está nos assistindo agora, acompanhando nossa aula, precisa fazer essa reflexão. Nós precisamos fazer essa reflexão. Como Jó, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Ele mesmo tomou. Se Deus quiser tomar, Ele toma. De Jó ele tomou os bens, de Nabal ele tomou a vida. E tudo que Nabal mais amava ficou para outro homem. Que graça teve ser tão mesquinho, amar tantos bens materiais. A morte veio, Deus mesmo a enviou, tirou ele dessa existência e aquelas 4.000 cabeças de gado, ovelhas e cabras que ele tinha, ficou para Davi. Ficou para Davi porque Davi veio, casou com Abigail, se tornou o rei de Israel e com certeza ficou com todo aquele rebanho. Que estupidez! Se ele tivesse pensado, se fosse uma pessoa sensata, teria feito um acordo de generosidade com Davi e quem sabe Davi o colocaria em uma grande posição em seu reino. Mas não sabe ser humilde, não sabe fazer a leitura da situação, padeceu por ser mesquinho e arrogante. Quem é Davi? Olha só, essa expressão não é uma pergunta do comentarista. Essa pergunta foi Nabal quem fez. A resposta de Nabal foi em forma de pergunta. Mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também falta de reconhecimento e de gratidão para com as atitudes de Davi, de proteger os empregados de Nabal. Quando ele pergunta quem é Davi, ele não está perguntando porque ele não sabia. Ele sabia. Ele está perguntando para zombar. Porque ele, vamos dizer assim, ele era um partidário de Saul. Ele ainda imaginava que Saul mataria Davi e aí continuaria sendo rei. Mas ele não sabia que o propósito de Deus era outro. Os homens de Davi poderiam ter um comportamento abusivo para com os pastores de Nabal, tomado suas ovelhas, agido com violência ou impedido que buscasse passagens mais adequadas para o rebanho. Mas ele não fez isso. E Nabal não parou para pensar nisso. Mas a influência da liderança de Davi sobre seus homens fez dele pessoas diferentes. Ao invés de agredir, saquear e roubar coisas comuns naqueles dias, aqueles homens serviram de proteção aos pastores de Nabal e receberam como paga o desprezo. Davi era um exemplo de líder. Né? Aqueles homens eram homens marginalizados, mas eles, liderados por Davi, foram como muros para os bens de Nabal, mas Nabal não soube reconhecer. Nabal sabia quem era Davi. Ele chega a mencionar o nome do pai de Davi, que é certo. O que ele deseja mesmo é humilhar Davi, atribuindo a ele status de fora da lei, sem destino. Olha só, como eu disse, provavelmente Nabal era um partidário, alguém que gostava de Saul, que achava que Davi estava querendo usurpar
de forma leviana o trono a Saul. E por isso ele despreza tanto Davi. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Isso aqui é importante nós refletir. Olha só, Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção de Deus. É isso que acontece com pessoas que vivem para si mesmos. Todo Israel sabia que Deus tinha rejeitado Saul e que Davi tinha sido ungido rei, menos Nabal. Davi era o homem mais famoso de Israel. Porque ainda como criança ele havia matado o gigante. Então todo Israel ficou sabendo disso. Até os filisteus sabiam disso. As mulheres cantavam a musiquinha lá dizendo que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mas Nabal ignora isso. Ele toma partido para o lado de Saul e rejeita, menospreza Davi. Por que ele fez isso? Porque, como diz aqui o nosso comentarista, ele não sabia que Davi estava debaixo da proteção de Deus. Ele era um homem que vivia para si mesmo, para os seus próprios bens. Não era um homem bem informado. Que estupidez! Nós vivemos no mundo tecnológico, nós vivemos no mundo da informação e existem tantas pessoas bitoladas. Nós precisamos expandir um pouco mais a nossa mente. Nós precisamos olhar para as coisas de forma mais completa e não apenas bitolada como Nabal. Nabal tomou uma atitude totalmente errada, equivocada e sofreu as consequências porque era alguém que vivia para ele mesmo. Ele não pensou nas consequências que a sua atitude faria, porque ele não imaginava que a história já estava tão longa que Deus havia aprovado Davi e que Davi seria o próximo rei de Israel. A sua esposa sabia, Abigail sabia, ela sabia, porque ela estava antenada, ela estava preocupada com a situação de Israel. Nabal estava apenas olhando para o seu umbigo e para a sua fortuna. Terceiro tópico, Abigail livra sua casa e também a Davi. Abigail é notificada. Então, um dos moços que assistiu àquela cena vai encontrar Abigail. O que aconteceu? Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um filho de Belial, ou seja, uma pessoa inútil, que não há quem lhe possa falar. O servo chegou, olha, está tudo perdido. Está tudo perdido porque fazer o quê? Ele não ouve ninguém. E Davi está vindo para matar. Davi está vindo para matar. Né? A insensatez de Nabal é aqui colocada em contraponto com a sensatez e espírito de liderança desse pequeno servo. Esse simples servo ele tem uma sacada diferente de Nabal, porque provavelmente ele também era um homem antenado, ligado, informado. Então ele chega, né? A sua sensatez, espírito de liderança é destacado aqui. Ele diz, olha, só resta a senhora, só resta você, Abigail, para poder interceder por todos nós. Porque o texto vai dizer lá que Davi havia dito que mataria todos do sexo masculino. Todos. Nabal, servos, enfim, todos que estivessem lá, homens seriam mortos. E esse homem percebeu, mas ele era só um servo. Às vezes a gente olha tanto para os líderes, para homens e mulheres famosos, mas às vezes tem pessoas pequenas, simples, que estão perto de nós, que têm visões muito mais apuradas, muito mais direcionadas, mais interessantes do que pessoas que estão aí nos holofotes, né? Pessoas simples, mas que têm um direcionamento muito mais adequado para a nossa vida. Ouvir essas pessoas talvez sejam mais interessantes do que ouvir um Nabal da vida, que estava em evidência, era um homem rico, mas foi o servo que trouxe o conselho correto para Abigail, para que ela tomasse a postura correta e salvasse a todos. O moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Davi, é claro, ele está tomando ali uma atitude errada, porque ele está pagando mal com mal. Mas isso aqui mostra o que a Bíblia conta a história de homens e mulheres reais, não é de super-heróis. A Bíblia não conta a história de anjos,
mas de homens imperfeitos, que pecavam, que se arrependiam, que se colocavam à disposição de Deus, que eram tolos como Nabal, que eram valentes e humildes, mas bons líderes como Davi, temente a Deus. É isso que a Bíblia nos conta. Aí você pode pensar assim, mas a atitude de Davi não é uma atitude errada? É, porque ele era um homem falho também. Naquele momento, o contexto histórico, era assim que se resolvia. Você foi generoso, mas aquela pessoa lhe retribuiu com grosseria. Se você pudesse tomar tudo que ela tinha ou matá-la, era normal. Contexto histórico. Isso aqui não é um exemplo para nós nos seguir, é apenas uma narração de um fato. A verdade, esse é um exemplo a não seguir. Nem o exemplo de Davi, nem o exemplo de Nabal. O exemplo a seguir é o exemplo de Abigail. Como diz o pastor Luiz Saião, e eu já citei anteriormente, só o toque feminino de Abigail para acalmar o furor masculino de Nabal e Davi. Abigail usa de sabedoria para com Davi. Olha só, ela é esperta, sabia, estava antenada, sabia que como as coisas estavam acontecendo, que Deus havia rejeitado Saul, que Samuel havia ungido Davi e que cedo ou tarde ele ia tomar posse de todo o reino de Israel. Abigail logo tomou providências para resolver a questão. Pegando uma quantidade de víveres, vinho, carne, trigo, passas e pasta de figo, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus filhos. Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria, mas Abigail ainda não havia encontrado com Davi. A diferença quando você encontra com um tolo e com alguém que é sábio. Ao encontrar com Davi, Abigail se inclina, pede para ser ouvida e avisa que não estava presente no momento em que os moços de Davi foram humilhados, mas que isso Abigail demonstra, mais que isso, Abigail demonstra saber que no futuro Davi seria rei. Lembra de Jacó, quando veio de Labão, encontrou com Esaú, ele mandou muito presente, e quando se encontrou com Esaú, ele se lançou aos pés de seu irmão Esaú. O que Abigail fez aqui, o que ela pensou? Davi está vindo pronto para a guerra, ele está furioso. Eu não vou chegar lá orgulhosa e arrogante, eu vou chegar humilde. Né? Se você está no meio de um confronto, a forma de resolver o confronto não é usar as mesmas armas, é usar a humildade. É através da humildade que a gente vence a luta. É através da humildade que a gente vence o inimigo arrogante, o opositor arrogante. Davi estava vindo com toda a fúria possível, mas Abigail sabia que se ela chegasse humilde, oferecendo os presentes, ele ia parar para ouvir e ela ia explicar. Nós precisamos ter uma postura humilde para que as pessoas possam nos ouvir. Não é de muito falar, de gritar alto que as pessoas vão nos ouvir, mas é pela nossa postura, pelo nosso caráter. E pelo caráter de Abigail, Davi parou para ouvir ela. Diferente de seu marido mesquinho e tolo, né? Abigail lembra a Davi que ele é escolhido de Deus para ser chefe de Israel e que não deveria fazer justiça com as suas próprias mãos. 1 Samuel 25:31 diz: não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue, que sem causa derramar. Olha só, ela muito sábia, apela para o projeto de Deus na vida de Davi. Alguém que conhecia Deus, que conhecia o projeto de Deus e que conhecia a personalidade de Davi. Davi não olharia para trás com vergonha e arrependimento por ter pago a Nabal na mesma moeda. O julgamento de Nabal e a sua impiedade não viria da espada de Davi, mas das mãos do próprio Deus. O mal por si só se destrói. Deus usa Abigail para livrar Davi de um crime horrível, matar vidas inocentes. Apesar de Nabal não ser inocente, mas a proposta de Davi era matar pessoas inocentes também, porque era em contexto histórico, era assim que se resolvia. Não era aprovado, nunca foi aprovado por Deus, não é exemplo para nós. Mas Deus usa Abigail para apaziguar um homem em fúria, né? Um homem que estava totalmente disposto a destruir vidas inocentes. O fim de Nabal
Ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido. Só no dia seguinte, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Olha só, Abigail, sabiamente, esperou o momento certo. Nós precisamos esperar o momento certo de falar, esperar o momento certo de agir. Não vamos ser displicentes. Estando na direção de Deus, como estava Abigail, saber o momento certo. Porque uma palavra no momento errado pode piorar a situação. Abigail agiu com sabedoria, pois não adiantava falar com Nabal embriagado. Há um momento certo para que falemos certas verdades e sejamos entendidos. Há um momento certo de comunicarmos o evangelho às pessoas, por exemplo. Nós não podemos tentar empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas. Precisamos ter a direção de Deus. É por isso que é importante que nós vivamos em constante oração e leitura da palavra de Deus, para que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo para fazer as coisas no momento certo. Pessoas entorpecidas raramente conseguem entender o que se passa à sua volta. E se sóbrio, Nabal tratou os enviados de Davi com grosseria, quem dirá Abigail tentando conversar com o esposo dele? Ele que não respeitava ninguém, teria, quem sabe, até matado a própria esposa, mas ela sabiamente esperou o momento certo. Ela agiu com sabedoria, esperou o momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. Ele quase deu um ataque cardíaco, ou quem sabe até deu um ataque cardíaco. Mas ele ficou perplexo, paralisado, diz o texto bíblico, quando ele ouviu a explicação de o que era para ter acontecido, mas por causa da sabedoria de sua esposa, não aconteceu. É certo que ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse os resultados narrados por Abigail. E por isso sua reação foi ficar paralisado. Ele não podia fazer nada. A pessoa estúpida, a pessoa que não tem uma visão macro da vida, das coisas, ele pensa que as atitudes dele nunca têm consequências. Pessoas que vivem para si mesmas, são egoístas, são mesquinhas, acham que pode agir de qualquer forma e que suas atitudes nunca terão consequências. Por isso que o comentarista acertadamente diz aqui, ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse resultados tão profundos, tão terríveis, porque ele olhava só para si mesmo, ele achava que ele era intocável. Ele não era uma pessoa que olhava para o todo da vida, ele não pensava que as suas ações malignas poderiam ter consequências. Mas nós sabemos, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6:7, que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Nós precisamos entender que Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Mas existem sequelas do pecado que a gente vai ter que suportar até a cura chegar. Nós precisamos entender que as nossas ações, sejam elas em palavras, em atitudes, sempre terão consequências. Passados alguns dias, Deus mesmo julgou Nabal e o matou. Assim termina a história de um homem mau, insensato e mesquinho. Mais uma vez, o mal por si só se destrói. Você não precisa sujar as suas mãos. Você não precisa perder tempo com gente ruim, querendo brigar, revidar. O mal por si só se destrói. Isso foi o que aconteceu com Nabal. Mas a história de Abigail continua. Davi convida a viúva para ser sua esposa e ela aceitou a oferta daquele que seria o rei de Israel. E ela se torna a esposa favorita de Davi. A história de Abigail continua e ela se torna a esposa favorita e a mulher, talvez uma das mais importantes no reinado de Davi. Olha aonde a sabedoria, a prudência levou essa mulher. Nossa conclusão. A sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice. Mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail. Pois no tempo certo, também seremos honrados pelo Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Comece temendo a Deus.
Conteúdo do quarto trimestre. Conteúdo do quarto trimestre você tem as lições bíblicas da classe de adultos, né? Com o tema fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. Na classe de jovem, nós estamos estudando os bons e maus exemplos, né? Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Também nós temos o conteúdo produzido pela equipe do EBD em Foco, as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que em todos esses conteúdos você tem aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. Além, é claro, dos slides em PowerPoint. Para você que já é assinante, você já tem automaticamente. Se você ainda não é assinante, então assine, acesse www.ebdinfoco.com e confira. É isso aí, né? Você tem então os slides em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF. Só acessar www.ebdinfoco.com. E você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para 98409-2869 com seu nome e sobrenome, o ebdinfoco.com estará retornando a sua mensagem. Lembrando que você pode se capacitar, você quer ser um professor ou se você quer ser um ministrante na sua igreja, o livro 4 Cs da educação cristã. Seja um educador cristão de excelência. Compre o livro de autoria do nosso irmão Ederson, né, que é professor da Universidade Federal do Sudeste do Pará. Ele é graduado em teologia, mestrando também em teologia, tem anos de experiência como professor da EBD, então ele tem muita, mas muita condição de escrever esse livro. E eu indico porque já estudei o livro, tem um livro e é muito bom. Você também pode se capacitar para oferecer o melhor de forma gratuita, é isso mesmo. Se você tem um livro que você compra, você tem o treinamento para o professor da EBD, só que esse é gratuito. Acesse www.ebdinfoco.com e confira. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo dessa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.